Seja muito bem-vindo a essa aula. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Que bom que você tomou essa decisão de investir naquela que vai levar você a lugares mais altos, que é você mesmo. O melhor investimento é investir em si próprio. E antes de mais nada, eu quero te dar um aviso muito importante. Todas essas aulas são baseadas no princípio da lei de Pareto, que consiste que 20%, apenas 20% dos seus esforços é o que vão determinar 80% dos seus resultados. Então não é tudo que você faz, mas é aquele pouco, mas que era o pouco que deveria ser feito, que vai transformar a sua vida e trazendo um resultado enorme. Então eu elaborei essas aulas para que fosse o máximo objetiva, para ir direto na veia, na raiz daquilo que vai transformar a sua vida. Então presta bastante atenção, tira todas as distrações, separa esse momento unicamente para você estar crescendo e o seu crescimento vai trazer um resultado incrível na sua vida. Meu nome é Alessandro, eu sou palestrante, escritor, trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento pessoal, tenho foco na área da inteligência emocional, espiritualidade e na mudança de mentalidade para fazer você alcançar resultados, superando a autossabotagem, superando bloqueios invisíveis que te impedem de avançar para você ser a melhor versão da pessoa que você gostaria de ser. Nós vamos começar se lembrando de algo que eu vivi. Eu estava numa palestra e quando eu palestrei, eu tirei uma imagem bem intrigante. Essa imagem aí que você está vendo, uma televisão chiando. Eu perguntei para o público, o que você sente ao ver essa imagem? Qual que é o sentimento que vem? Perceba agora em você quais pensamentos vão na sua mente ao ver a imagem dessa TV chiando, escutando o som desse chiado. Qual é o sentimento que vem em você? Incômodo? Perca de tempo? Você está perdendo tempo vendo algo que não deveria estar vendo? Com certeza, a maioria das pessoas se sentiram incomodadas com esse som muito ruim do chiado. Mas e se eu dissesse para você que não era uma TV chiando? A imagem era de uma TV chiando, sim, mas o som era esse som aí, o som de uma cachoeira. Esse som da cachoeira começa a se tornar um som envolvente, um som gostoso do seu ouvido, porque você agora associou esse som à imagem que você está vendo. E nós trabalhamos em cima de padrões, padrões de tudo aquilo que nós vivemos desde o nosso nascimento até as realidades existenciais do tempo presente. Nós temos trilhões de conexões neurais através de toda a informação que a gente absorveu até hoje. E o seu cérebro, a tua mente, pode estar te pregando peças e fazendo você não avançar por conta de algumas distorções de interpretações do que você viveu. Mas como que eu vou saber disso? Exatamente pelos sinais. Como que você sabe que tem algo errado no seu corpo? Quando a sua temperatura sobe, você tem uma febre de 39, 40 graus, você sabe que tem uma inflamação no corpo. Pode ser uma inflamação de garganta, ou inflamação de urina, infecção de urina. Você tem que descobrir o que é, mas tem algo errado. Tem um sinal aí. E o grande problema é que a maioria das pessoas estão lutando contra os sintomas, se esquecendo que o sintoma ele pode até sumir, mas se não for tratado a causa da inflamação, ele não vai desaparecer. É por isso que você se sente ansioso, ansiosa, e de repente você tem um alívio daquela ansiedade, às vezes por um abraço de alguém, às vezes por algo que você escuta e te conforta o coração, mas depois aquela ansiedade volta. É por isso que você começa com tudo, com aquela empolgação, aquela mulher que vai mudar o mundo, aquele homem que vai mudar a história. E de repente você já está procrastinando, você já está se auto-sabotando, porque tem algo oculto que está fazendo com que você não consiga avançar. É exatamente a causa que precisa ser descoberta. Quando você descobre a causa, você consegue eliminar os sintomas. Então, o primeiro ponto que eu quero que você aprenda: não lute para eliminar o sintoma, lute para eliminar a causa. Porque você sabendo exatamente aquilo que está te impedindo de avançar, você vai ter uma transformação completa. E essa transformação, ela começa na mente. Você sabia que pela ciência, 80% dos seus problemas nunca, de maneira nenhuma, eles irão acontecer? São todos frutos da sua imaginação. Uma má gestão do futuro por conta daquilo que você criou por força da sua imaginação.
Porque o homem, quando ele estava na savana africana, dizem os antropólogos e historiadores que ele estava no meio de uma selva, em que ele precisava o tempo todo estar atento. E quando ele escutava um barulho numa mata, ele não tinha como ir lá verificar o que era, porque ele poderia dar de cara com um predador selvagem como um leão e ser devorado. Então ele começou a usar um recurso, o recurso da imaginação. Então ele já imaginava o que estava no mato, se precavendo a um ataque, e ele já ficava em sentido de alerta o tempo todo. Acontece que o tempo passou, os anos se passaram, só que os recursos, que são chamados esses de recursos da sua mente, de parte reptiliana do seu cérebro, a parte que não foi desenvolvida, ela faz com que você viva ainda na configuração do passado, como um programa antigo que ainda está rodando, mas o mundo já está totalmente atualizado. Ele não serve mais para funcionar na configuração atual, mas ainda está rodando. E você vê que isso começa a causar prejuízos, porque a mente ela foi configurada para economizar energia ao máximo, porque você tinha que ter energia para fugir de algum predador. E pasme, quando dá dor de barriga, em uma extrema ansiedade, é o próprio corpo dizendo para você tirar tudo aquilo que é de carga, para você ficar mais leve, para você correr de alguma coisa que pode tirar a sua vida. Então, quando você está numa configuração antiga, você começa a dar valor somente para aquilo que é uma questão de vida ou de morte. Então, tudo aquilo que você pode deixar para depois, para economizar energia, você acaba economizando. Então, eu estou falando para você o jeito que a sua mente funciona, para você entender que o problema não está em você. Não é você que é preguiçoso, preguiçosa. Não é você que não está se esforçando o suficiente. Não é você que é um mau caráter e não quer mudar de vida. É a maneira como a tua mente funciona. E você precisa de ajuda, assim como eu precisei, para você vencer. Porque na história da humanidade, a única pessoa que não precisou de ajuda foi a que mais pediu ajuda, que foi Jesus. Ele carregou a cruz com a ajuda de outra pessoa, apesar de não ter pedido. Ele aceitou ajuda. Ele teve 12 discípulos que o ajudaram na missão. Ele nunca bateu no peito e se disse que era autossuficiente. Eu e você estamos numa condição inferior e precisamos de muito mais ajuda. Estou falando tudo em termos bem simplificados. Não vou usar nenhum termo técnico aqui, porque o meu intuito com esse vídeo é alcançar todas as pessoas através dessa aula. As pessoas que têm uma mente muito mais acadêmica, até as pessoas mais simples. No meu acompanhamento individual, eu passo vários exercícios que mudam a maneira da pessoa pensar. Aqui não dá tempo de fazer todos esses exercícios, mas eu vou passar um para você entender como que a sua mente ela tem que se comportar a partir de agora. Olhe para essa folha. Aqui. O que você vê nessa imagem? Diga de bate-pronto, sem muito ensaio. O que você está vendo aqui? Um pingo preto? É isso que você respondeu? Correto. Todas as pessoas falam a mesma coisa, mas na verdade, o que eu estou te mostrando aqui é uma folha branca. A cor predominante aqui não é o preto, é apenas um detalhe esse preto. Mas por que você foca no preto aqui, sendo que ele é tão pequenininho? Porque o pingo preto é um detalhe que atrai a atenção. E a atenção do ser humano está muito focado naquilo que pode dar de errado, naquilo que é negativo. É por isso que você fica remoendo aquela discussão que você teve. É por isso que você fica remoendo aquele término de relacionamento. Você remoe aquilo que o seu chefe fez de ruim para você. Você remoe a dor tão intensa de ter perdido alguém que você ama. E com razão. Eu não estou dizendo que você não tem esse direito. Mas eu estou falando para você que quando nós focamos o nosso pensamento totalmente naquilo que é de negativo, nós estamos fazendo a nossa mente sempre estar esperando pelo negativo. Afinal de contas, o mundo é um mar de negatividade. Mas eu quero que você saiba, algo que vai mexer com a tua mente. Você sabia que o mundo está muito mais evoluído do que você imagina? Nesse e-book, que é do meu livro digital, A Voz Que Não É Sua, você vai ver alguns dados e eu já vou te mostrar aqui alguns deles. Vou ler para você. A fome global diminuiu cerca de 60% desde 1990 até hoje. A mortalidade infantil caiu também 57%, segundo a Organização Mundial de Saúde. A expectativa de vida subiu de 47 para 73 anos, devido a vacinas e avanço da ONU. Desmatamento. A taxa de desmatamento caiu de 16 milhões de hectares por ano entre 2000
a 2010 para 10 milhões. Educação, a taxa de alfabetização global aumentou cerca de 56% em 1950 para 86% em 2020. E atualmente eu vi que a Rússia está criando uma vacina para combater o câncer. Então você vê que a humanidade ela não está piorando, ela está melhorando com o passar do tempo. Mas se você focar só em noticiários, que vão dizer o tempo todo as mortes que aconteceram, os crimes, os assassinatos, você vai achar que você está num mundo de terror o tempo todo. Você vai focar naquilo que é de negativo e nunca vai entender a beleza da vida. Eu quero que você entenda que muito do que você tem visto de negativo é fruto da sua má gestão da atenção. Aquilo que você foca é o que vai se expandir. Eu encerro com um depoimento de algo que aconteceu comigo. A minha filha estava internada com Covid, influenza, no hospital, e eu ficava muito aflito, pensando o tempo todo que o pior podia acontecer. E eu sentia aquele sentimento de impotência, querendo fazer algo para ajudar minha filha. Mas eu não conseguia. Tudo que eu tinha que fazer é esperar que ela correspondesse aos medicamentos e viesse a sair do hospital. Naquele momento eu olhei para o céu e falei, Deus, me ajuda, porque eu não consigo ter fé. Foi então que a percepção espiritual conectada à voz de Deus ou do universo, aquilo que você considera a força superior para você, eu vou chamar de Deus, disse assim para mim, filho, você já está tendo a fé que você precisa. Eu falei, como? E ele falou assim, você está tendo fé que o pior vai acontecer. A única coisa que você precisa é direcionar a sua fé para a cura. É isso que você precisa para ter paz. Daquele momento em diante, eu comecei a entender que tudo é uma questão de perspectiva. Você precisa focar naquilo que vai transformar sua vida, que vai gerar resultados verdadeiros. Guarde isso na sua mente e no seu coração, porque com certeza uma grande mudança se inicia hoje. Vamos para a segunda aula, que eu vou falar sobre um dos pilares mais importantes da atualidade, que é a inteligência emocional.